Olá, meu nome é Roberto Gandolfo, sou estudante da graduação em Letras, Língua Portuguesa e Respectiva Literatura, pela Universidade de Brasília e, sob orientação do professor Dr. Marcos Longuinho, do Departamento de Linguística Portuguesa e Línguas Clássicas da Universidade de Brasília, eu vou apresentar o trabalho final de PIBIC, intitulado Sufixação aplicada a bases terminadas em -ão no português brasileiro. Então, inicialmente, eu vou apresentar o subseccionamento dos dados que nós obtivemos com a pesquisa. Estas são as regras possíveis de transformação de palavras terminadas em -ão no português brasileiro. Então, perceba que a gente sempre tem na base, né? Ou seja, a gente sempre tem à esquerda uma palavra que termina em -ão e, em seguida, alguma transformação morfológica que a gente executa com essa palavra para gerar a palavra seguinte. Então, nós temos aqui, nesses três primeiros casos, nós temos os casos de formação de plural. Depois, nos três casos subsequentes, nós temos a formação do feminino. E nos últimos 4 casos, e neste caso aqui de irmão e irmandade, nós temos a formação com os sufixos derivacionais. E aí os sufixos derivacionais, eles têm vários, né? São bastante numerosos. Então, essas são as regras possíveis de transformação, né? E uma coisa que nós podemos perceber é que as transformações são muito heterogêneas, né? Então, eu peço que vocês leiam a lista da direita. Nós temos ãos, ães, ões, ã, oa, ona, ã, ion, on, o. Então, essa lista é muito variada de transformações de palavras terminadas em -ão. E aí surge uma pergunta. Nós temos sempre a adição de um sufixo a uma base. O problema está na base ou no sufixo? Então, o que é que vai caracterizar qual transformação nós vamos utilizar? É a base ou é o sufixo? A verdade é que não há uma maneira discreta de resolver esse problema, justamente porque nós podemos fazer alguns testes e os testes vão dar resultados diferentes. Então, nós temos limão mais ada. O que acontece nesse jogo de limão mais ada? O ão, que está aqui, ele se transforma em on. Perceba que o ada está aqui no final, né? E aqui a gente tem o ão virando on. Então, foi isso que aconteceu. Esta é a transformação que nós temos, e essa transformação, inclusive, aparece na nossa listinha, né? Ela aparece aqui, limão, limonada. Ela está na nossa lista, né? Aí nós podemos pensar, bom, o que a gente pode fazer para descobrir se o problema está na base ou no sufixo? A gente pode trocar o sufixo ou trocar a base. Então, vamos trocar o sufixo. Em vez de ada, vamos usar eiro. Tudo bem? Então, o ão de limão se torna o, apenas o. Perceba, lim, o, eiro. O eiro está aqui, né? Bom, se a gente trocou o sufixo e a transformação foi diferente, a gente tende a acreditar que o problema esteja na base. Mas aí a gente tem um problema. Vamos testar agora trocar o produto, ou trocar a base e não o sufixo. O sufixo a gente mantém o mesmo. Tudo bem? Então vamos tentar fazer isso. Trocamos limão por feijão e adicionamos ada novamente. Então feijão termina em ão, mais o ada se torna feijoada. E não on. Percebemos que é diferente. Então, a gente não consegue saber se o problema que faz essa variação de morfema ser tão grande está no sufixo ou na base, né? A gente não consegue determinar isso a partir dos dados que nós temos. Então, nós adotamos a proposta teórica de Guimarães e Nevins, que é a proposta de que existem vogais nasais fonológicas, né, em contraparte ao trabalho do Matoso Câmara, porque Matoso Câmara fala que não existem vogais nasais fonológicas, né, e essa proposta, que é a proposta que fala dos glides nasais e da vogal nasal an, justifica melhor e nos ajuda a produzir regras mais simples para as transformações. Então, por exemplo, o que acontece no caso de alemão, alemães? A gente tem a mudança, né, da vogal U, que ela sai de anterior para posterior, e a adição do S. E no caso de anão, anã, o glide que aparece no final, ele é retirado da palavra para formar a palavra anã. Tudo bem? Agradeço a participação no programa. Obrigado e até a próxima.